Festa maravilhosa, né, irmãos? Nós participamos da mesa do Senhor. Que delícia, né? Estarmos com os irmãos diante dessa mesa e cumprindo, né? O que o Senhor determinou, fazendo isso até que Ele venha. Não é verdade? Então, irmãos, hoje o título da mensagem, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito da segunda carta do apóstolo Pedro. Seria então a mensagem 2, tá certo? E o título da mensagem é Fé igualmente preciosa. Fé igualmente preciosa. Então vamos ler esses versículos, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 2 Pedro 1, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos, tá bom? Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos ler, orar, o versículo 3, amém? Você pode fazer com o seu vizinho, pode fazer sozinho, sentado também, não tem problema, amém? Vamos lá, vamos... Amém. Visto como pelo seu divino poder. Amém. Amém. Seu divino poder. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Sim. Amém. Amém. Sim. Sim. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Essa epístola, essa carta, a segunda carta de Pedro, ela é uma das últimas cartas, considerando a questão cronológica, é uma das últimas cartas que foram escritas, tá certo? Ela foi escrita por Pedro, provavelmente, porque a gente nunca pode afirmar, né? Porque tem autores que falam um ano, outros falam outro ano, então, provavelmente ela foi escrita por Pedro, por volta do ano 69, depois de Cristo. E por aí vocês devem ter a noção de que a situação estava muito difícil, porque justamente no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, houve uma mortandade muito grande, muitas pessoas perderam suas vidas, após um cerco de cerca de 4 a 5 meses do comandante Tito, com as suas legiões romanas, porque houve uma rebelião contra os romanos em Jerusalém. Por causa disso, então, por causa dessa insatisfação crescente da parte dos judeus, então houve toda essa mobilização desse exército, dessas legiões romanas para conter essa rebelião. E é interessante, irmãos, que Jerusalém era uma cidade fortificada, muralhas
imensas, espessas, era algo praticamente intransponível. E o comandante Tito, então, teve uma estratégia para poder derrotar os judeus. Ele soube que no interior daquelas muralhas da cidade, que rodeavam a cidade de Jerusalém, ele soube que havia ali 3 facções que lutavam entre si. Então, a única coisa, praticamente, da estratégia de Tito que ele fez, foi apenas aguardar, irmãos, e esperar que eles se destruíssem por si mesmos. Porque haviam 3 facções muito ferozes tentando dominar a cidade. E eles foram lutando entre si, e uma das estratégias dessas facções que lutavam entre si era destruir o suprimento de alimento do outro. Então, com a cidade completamente cercada pelos romanos, a comida foi se tornando cada vez escassa. Então, muitas pessoas foram morrendo de fome, não só pela violência, mas de fome. E quando as pessoas dentro da cidade já se encontravam muito fragilizadas, eles conseguiram, com aqueles arietes, né, que lançavam grandes pedras, e também com lançadores de bolas de fogo, eles conseguiram entrar na cidade e matar as pessoas que ainda sobreviviam com facilidade. E uma grande parte daqueles combatentes remanescentes daquela luta que havia entre os judeus, eles se esconderam dentro do templo, porque eles falavam, bom, dentro do templo nós estamos protegidos. Superstição, não vai acontecer nada, Deus não vai permitir que aconteça alguma coisa conosco. O que aconteceu? Os romanos incendiaram o templo. As pessoas morreram até carbonizadas lá dentro. Então foi uma coisa muito terrível. Então, veja, irmãos, muitos cristãos, judeus cristãos, vendo aquela situação toda da crescente violência dentro de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e foram para a dispersão, foram morar no mundo gentil, na dispersão. Essa carta, ela é endereçada aos judeus cristãos, aos judeus crentes que estavam na dispersão no mundo gentil. Então, praticamente, os cristãos da cidade de Jerusalém não padeceram, porque antes que tudo acontecesse, eles foram embora da cidade. Entenderam, irmãos? Então, estou dando esse contexto para vocês verem a situação terrível que acontecia naquela época do ano 69. Pedro mesmo estava em Roma. E Pedro, pouco após escrever essa carta, Pedro foi martirizado segundo a tradição. Segundo a tradição, ele foi martirizado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, tá certo? Na cidade de Roma. E aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, Pedro escreve, olha só, irmãos, ele escreve, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E provavelmente pouco tempo após ele escrever essa epístola, Pedro então foi martirizado na cidade de Roma. Então essa epístola é endereçada para esses cristãos judeus que estavam na dispersão. Paulo já havia sido martirizado por volta do ano 67, tá certo? Por César Nero, já tinha sido martirizado, tá certo? Então, esse é o contexto histórico daquele momento, tá? E hoje, então, irmãos, nós vamos ver esses 4 versículos. E o versículo crucial que nós temos aqui é o versículo 1, porque ele fala da fé. Ele fala da fé. E a fé, irmãos, ela é o conteúdo de todas as riquezas de Deus. Na fé estão semeadas as riquezas de Deus. E nós vamos ver isso de uma maneira, eu acredito, bastante clara, porque nós vamos ver apenas 4 versículos. E através desses 4 versículos nós vamos ver o conteúdo da fé. Então vocês vão poder perceber a serenidade do apóstolo Pedro,
a constituição interior que ele tinha da palavra de Deus, a sobriedade que aquele homem, que havia sido um pescador, irmãos. E quando você lê o Evangelho, você vê a vida de Pedro, a biografia dele, através dos 4 Evangelhos, irmãos. Olha, eu não gostaria de ter essa biografia de Pedro, irmãos, porque consta da biografia de Pedro que ele traiu o Senhor Jesus. Que ele traiu o Senhor Jesus. Não é verdade, irmãos? Mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor foi resgatá-lo e o trouxe de volta para si. E então nós temos a oportunidade de poder desfrutar dessa carta espiritual, desse homem espiritual, esse homem que se tornou uma pedra na edificação de Deus, tal qual o seu nome. Aqui, irmãos, em Mateus, João, capítulo 1, versículo 40, diz o seguinte: era André, o irmão de Simão Pedro, André, irmão carnal de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista, e seguido Jesus, o Cordeiro de Deus. Versículo 41. André, o que ele fez? Ele chamou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é Kefa, né, no aramaico. Cefas, que é pedra, e Pedro é no grego, é Petrus, que é uma pedra, entendeu, irmãos? Então, Jesus é Deus, ele tem uma visão da eternidade, ele não está adstrito ao tempo, ele viu quem Pedro seria no contexto da sua obra, ele viu que Pedro seria uma pedra. Irmãos, nós devemos também ter esse desejo no nosso coração. Eu quero ser uma pedra no edifício de Deus. Eu não quero ser um tijolo. Eu quero ser uma pedra na edificação da casa de Deus. E quando eu estava vendo esse versículo aqui, irmãos, o Senhor fala assim, esse versículo fala, olhando Jesus para ele. Aqui você pode perceber assim, Jesus, ele olhou para Pedro, só que Jesus não é como nós, que vemos apenas o exterior do homem. Jesus é aquele que vê o interior do homem, é aquele que vê o coração. Aí eu lembrei, né, quando Samuel, né, foi lá na casa de Jessé, porque Deus falou, você vai ungir um dos filhos de Jessé, esse vai ser rei em substituição a Saul. Jessé tinha, acho que, não sei se é 7 ou 8 filhos, 7 ou 8 filhos, não sei, 7. Bom, e aí então, foi desde o mais velho, acredito, foi passando, e logo no primeiro, acho que é Aminadab, Pedro pensou consigo mesmo, certamente estou diante do rei. Aí Samuel, né, pensou consigo mesmo, certamente estou diante do rei. Aí Deus repreendeu ele. Deus falou, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa. Eu vejo o coração. Então, irmãos, Davi, que foi ungido rei, que não estava nem na casa ali naquele momento, que depois foi chamado, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? E nós precisamos buscar o Senhor para termos um coração que agrade o Senhor. Um coração que seja segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque do coração do homem procede as fontes da vida, os resultados da vida. Queremos entregar o nosso coração para
o Senhor. Amém? Amém? Queremos entregar o nosso coração para o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui nós temos logo no versículo 1, Simão Pedro. Simão é o nome que os pais dele deram para ele. 2 Pedro 1:1. Simão é o nome que os pais dele, né? João deu para ele, a mãe, né, de Pedro deu para ele. E é o nome que representa o velho homem, irmãos, o velho Simão, homem complicado. Será que nós podemos falar mal dele? Irmão, irmã, será que nós temos estatura espiritual para falar alguma coisa? Irmãos, questionarmos essa pessoa? Não é verdade, irmãos? Pedro, irmãos, é o nome que o Senhor Jesus deu para ele, Petrus. E esse nome representa aquilo que ele se tornou. Ele era um velho homem, mas ele se tornou um novo homem, uma pedra na edificação da casa de Deus. Irmãos, tudo o que eu quero ser é uma pedra na casa de Deus. Só que uma pedra sozinha não acontece nada. Nós precisamos uns dos outros. E aí, nessa obra de edificação, as pedras têm pontas. As pedras são pontiagudas. E aí tem que acondicionar uma pedra ao lado da outra. E aí o Senhor vem para aparar as arestas. E aí às vezes dói. E aí às vezes nós sentimos. Mas é para aproveitamento. A tribulação e o sofrimento pelo qual nós passamos. Irmãos, não vamos desanimar. Não vamos chutar o balde. Não vamos jogar a toalha. Vamos continuar seguindo o nosso Senhor. Porque, irmãos, grande é o nosso galardão nos céus. Grande será a nossa recompensa. Amém? Amém. Esse que é Simão Pedro, o novo homem, Pedro, ele se tornou um servo, irmãos, um escravo de Jesus Cristo. Escravo não tem vontade própria. Escravo é um escravo. Escravo funciona por meio de ordens. Um escravo não contesta as ordens que recebe do seu senhor. Um escravo simplesmente tem que cumprir a ordem do seu senhor. E Pedro fala: eu sou um servo. Eu sou um escravo. O Senhor Jesus, irmãos, quando ele veio, né, a Bíblia fala ali em Filipenses que ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a eternidade. Ele entrou no tempo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele tornou-se em semelhança de homens. Ele foi reconhecido na forma humana, em figura humana. Ele se esvaziou. Irmãos, que modelo que nós temos, não? Tudo isso para vir para a terra, para morrer por mim e para morrer por você. Às vezes a gente pensa: poxa, eu estou seguindo o Senhor, quantas coisas eu perdi, meus amigos, meus primos, as festas, não tenho mais Natal para comemorar. Não tenho mais Natal para comemorar, tá certo? Nem aniversário comemoro mais. Quanta coisa eu perdi, não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não perdemos nada, irmãos. O Senhor Jesus, sim, Ele deixou a glória. Ele sim desceu para nos redimir. Amém, irmãos? Então vamos ser encorajados por isso, tá? Ele é um servo, um escravo que tornou-se um enviado, um apóstolo para fazer a obra daquele que o enviou, Jesus Cristo. E aqui fala aos, que é os destinatários da sua carta. Quem são esses aos? São os crentes, os judeus cristãos, que estavam na dispersão, dispersos nas cidades do mundo gentil. Tá bom? Essa carta foi endereçada para eles e para nós agora. Amém? Essa carta é para nós. Amém. Ok? Amém.
Concorda comigo ou não? Está de acordo? Essa carta é para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa atentar. Quando Pedro está escrevendo essa carta, ele coloca uma palavra grega que é lagishano, que é obtiveram por sorte. A palavra sorte não foi colocada aqui, é lagishano, obtiveram por sorte, porque Pedro, ele está fazendo uma comparação entre a fé e a boa terra de Canaã, porque a terra de Canaã foi distribuída por sorte às 12 tribos de Israel. Amém, irmãos? Não é isso? Então, Pedro, ele faz essa comparação, ele compara a fé com a boa terra de Canaã. E faz muito sentido, irmãos, porque a fé transmite para dentro de nós o Cristo rico, o Cristo maravilhoso, a porção do Cristo todo inclusivo. É dispensado para nós. Então, ele está vendo dessa maneira. Às vezes nós, gentios, acabamos não entendendo, mas ele está escrevendo para os judeus. Quando ele escreve, coloca lagishano, os judeus que estão sendo os destinatários dessa carta, o que é fé? A fé é comparável à boa terra de Canaã. Terra de cevada, de azeites, de mel, de figueiras, de romeiras, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Enfim, é uma terra que tem tudo. Assim como em Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos. Amém, irmãos? Então ele está fazendo essa comparação, e a gente vai ver, irmãos, nessa sequência de 4 versículos, que o conteúdo da fé que Pedro está falando para nós primeiro, é graça. Depois é a provisão divina, é o poder divino, a provisão divina. Depois são todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E depois o versículo 4, o conteúdo da fé são as preciosas e muito grandes promessas do Senhor. Então, no pacote da fé que Pedro apresenta para nós, tem graça, tem a provisão divina, tem todas as coisas que conduzem à vida e piedade, tem as promessas muito grandes do Senhor, muito grandes promessas do Senhor, está tudo dentro desse pacote. E se nós desfrutarmos dessa fé rica, irmãos, que ele está falando para nós aqui, o que vai acontecer? Nós seremos coparticipantes da natureza divina. Nós desfrutaremos e participaremos daquilo que Deus é. Porque o que é natureza? Natureza é aquilo que nós somos. Nós temos uma natureza. Assim, um exemplo, né? O Vivaldo tem uma natureza, o Vivaldo. Ele é muito tranquilo. Ele é muito sossegado. Ele é muito tranquilo. Mas então aqui, o nosso irmão Adilson, ele já é mais severo. Já é mais severo, né, Adilson? Ou não sei. É só um exemplo. Então, a natureza, ela revela as características de uma pessoa. E quando se trata de natureza divina, está falando conosco a respeito do que Deus é. E se nós desfrutarmos essa fé, esse pacote de fé que Pedro está apresentando para nós, o resultado disso, irmãos, é que nós vamos não apenas desfrutarmos da natureza divina, mas nós seremos coparticipantes dessa natureza. O que significa? Aquilo que Deus expressa, por meio dessa fé que nós recebemos, nós também vamos expressar. Está entendendo, irmãos? Estou sendo claro? Está percebendo como é rico isso, irmãos? Quantas vezes nós lemos isso e nós não percebemos isso? Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então agora vamos ver os versículos. Aqui, a parte aqui de obtiveram ou obter por sorteio fé. A fé que é o conteúdo dessas riquezas maravilhosas de Cristo. A fé que é o dispensar dessa vida para dentro de nós.
Tá certo? O processo da fé, a fé, ela vem da parte de Deus, e ela chega até nós, por meio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, igual você aqui, você está ouvindo, se você está atento, se você não está viajando, se você está atento aqui nesse momento agora, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, ela vai entrar em você. Quando essa palavra entra em você, você diz amém. Quando você diz amém, você está reagindo a essa palavra. Quando você reage a essa palavra, porque a palavra entrou em você, essa palavra entrando em você, então, essa é a fé. Ela era objetiva, fora de você, mas agora ela entrou dentro de você. Ela faz parte do seu viver. Amém? E essa fé é igualmente preciosa, igualmente em essência. Por que igualmente? O que é igual? A mesma fé que eu ganho, você ganha, porque Cristo é o mesmo, o Deus triuno é o mesmo Senhor. Amém? Ou o seu Senhor é diferente do meu? Então, ela é igualmente preciosa, em essência, em valor, em honra. Ela é igualmente preciosa, irmãos, mas em medida, não. Em medida, não. Em medida, depende da tua busca. Depende do teu coração de busca. Quanto mais você buscar o Senhor, mais a fé vai ser acrescentada no seu espírito. Entenderam, irmãos? Então, ela é igualmente preciosa, em essência, porque é o mesmo Deus, é a mesma vida, é o mesmo Senhor, é o mesmo amor, a mesma graça para todos. Mas se você busca de vez em quando, então a sua fé não é tão grande. Mas se você sempre está buscando o Senhor, a sua medida de fé vai crescendo. A sua experiência com essa fé vai aumentando. O seu nível de desfrute vai se expandindo. Amém, irmãos? Você vai sendo iluminado, seus olhos vão sendo abertos, e você então vai se dirigindo de acordo com o dirigir do Senhor para a tua vida. Amém? Então, isso é importante a gente saber, tá? Na sequência fala, fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é justo. Ele é justo. Se você buscar, você vai ganhar. Ele é justo, porque o dispensar pela fé do Senhor para dentro de nós é indistintamente, é para todos. Ele não faz distinção. Ele inclui a todos. Hoje, irmãos, nós temos política de inclusão. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um grande absurdo, você ter uma política de inclusão. Quem somos nós para excluir pessoas? Quem somos nós para nos considerarmos superior às pessoas? Nós somos todos seres humanos criados pelo Senhor. Nós somos obra-prima de Deus, somos a igreja hoje. Mas o homem no mundo, o homem sem Deus, ele precisa de regras de convivência. Então ele precisa dessa política aí. Amém. Vamos para frente, né? Amém? Não vamos falar sobre isso não. Amém? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o que Jesus é? Jesus é Deus e Salvador. Amém? Ele é o Deus triuno. Porque aqui fala, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí, agora nós vamos falar um pouco dos ingredientes que estão dentro, né, dessa fé maravilhosa que nos é apresentada por Pedro. O primeiro aqui é graça. Ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, graça, o irmão que compartilhou domingo passado, Adilson, né, ele perguntou, né, o que é graça? Aí o irmão falou, é um favor imerecido. Concorda com isso, irmãos? Vocês concordam com isso ou não? Hã? Não. Né? Você pode considerar isso, mas eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Não é apenas isso, tá certo? Que você recebeu gratuitamente sem merecer, mas é mais. Graça é o próprio
Senhor. Vamos dar uma olhada, irmãos, aqui em João, né? João capítulo 1, isso, lembrei. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler aqui de acordo com a minha anotação, tá? A minha anotação é do Novo Testamento interlinear. Interlinear está o grego aqui e está português ipsis literis, tá? Tá português igualzinho o grego. É assim que está no meu Novo Testamento interlinear. Então, eu vou ler aqui que eu anotei, tá assim, o versículo 17. Porque a lei, por meio de Moisés, foi dada. A graça e a verdade, por meio de Jesus Cristo, vieram. Não sei se você consegue perceber. A graça foi dada. Então aqui, recebe aqui, eu te dou. Eu falei, né? O que eu falei? Não, a lei foi dada. A lei foi, desculpe, irmãos. A lei foi dada, ó. A lei foi dada. A lei. É uma coisa inanimada? É uma coisa que precisa alguém carregar para dar para o outro. Mas a graça e a verdade vieram. Porque a graça é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? É Cristo, irmãos. Amém? E com relação à graça, vamos deixar mais claro agora com relação à graça. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Fala o seguinte, 15 e 10. Mas pela graça de Deus, Paulo está dando testemunho. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Entenderam? Não eu, mas a graça de Deus. A graça aqui é uma pessoa. É igual ali em Gálatas capítulo 2, 20. Não eu, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça, então, é uma pessoa. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nessa porção da fé que é dispensada para nós, o primeiro item que Pedro menciona é a graça. E quando você desfruta dessa graça, o que você tem? Você tem paz. Aqui então fala graça e paz, versículo 2, 2 Pedro 1, 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a multiplicação dessa graça depende da sua atitude de obter cada vez mais o pleno conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento, não na letra, da pessoa, mais experiência com o Senhor, mais a graça se multiplica. É progressão geométrica. É multiplicação. Tá certo, irmãos? Quanto mais você busca a palavra, quanto mais você experimenta Cristo na sua vida, quanto mais você para tudo, tá complicado agora, invoca o nome do Senhor, vai buscar o Senhor, vai naquele lugar, vai no seu lugar secreto que você tem na sua casa, vai orar, vai ter comunhão, vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, vai ler, orar a palavra. Irmãos, essa graça vai se multiplicando. Tá certo? É isso que Pedro está falando. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então aqui, esse divino poder é a provisão divina, que vai desde esse versículo 3, a provisão divina que Pedro menciona, é uma provisão que tem múltiplos ingredientes, que vai até o versículo 11. Só que nós vamos até o versículo 4. Por que a gente não vai até o versículo 11? Porque eu vou falar na próxima mensagem.
E também, por que a gente não vai até o versículo 11? Porque hoje, irmãos, eu não sei se você sabe, para os desavisados, né? Hoje está tendo um evento lá em Pirassununga. Então, tem muitos irmãos de Piracicaba. Então, você está pensando, mas cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê não sei quem? Estão lá em Pirassununga, numa comunhão micro-regional. Lá tem vários irmãos que foram numa comitiva grande para lá. Mas nós estamos aqui, desfrutando e eles estão lá, desfrutando na micro-região, com Pirassununga, com Porto Ferreira, com Rio Claro, com Araras, com Leme, entendeu? Acho que várias cidades ali da micro-região estão ali congregados, desfrutando o Senhor. Tá certo? Então, irmãos, nós não podemos compartilhar até o versículo 11, tem que liberar vocês, até por volta das 11 horas, para vocês fazerem. As mulheres têm que cozinhar hoje, porque, por isso que eu estou falando, não temos cozinha hoje. As irmãs têm que cozinhar hoje, tá certo? Oh, Senhor Jesus, amém. Então, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas ou infundidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, graça é o primeiro ingrediente que Pedro fala para nós que compõe a fé, que está na fé. O segundo é as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida é vida zoé, é vida de Deus, é a vida interior. E piedade é a manifestação dessa vida em nós. Então aqui, novamente, nós temos a figura da boa terra de Canaã. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade fazem parte da fé, que é comparada à boa terra de Canaã. Vamos dar uma olhada rápida em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio significa segunda lei. Por que segunda lei? Porque agora o povo de Israel está prestes a entrar na boa terra de Canaã. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés. Esse livro Deuteronômio foi escrito no ano 40º da jornada do povo de Israel no deserto. Essa comunhão que está aqui no livro de Deuteronômio ocorreu nos últimos 2 meses desses 40 anos. São as palavras finais de Moisés. Então, Deuteronômio é a segunda lei. O que significa isso? Ele vai falar, Moisés, da lei pela segunda vez. Porque a primeira vez foi logo quando eles entraram 40 anos antes, no deserto. Aquela geração toda, passados 40 anos, aquela geração que saiu do Egito, pereceu no deserto. Agora ele está se dirigindo, Moisés, a uma nova geração. A geração com menos de 20 anos, filhos daquela geração que morreu no deserto, e a geração composta também daqueles que nasceram no deserto, dos filhos de Israel. Então é um pessoal novo. Então Deus ordenou para Moisés: você vai ter de refalar da lei para eles, para que eles possam cumprir a minha lei, para que eles sejam um povo diferente de todos os outros povos, porque Israel é meu e continua sendo meu. Amém, irmãos? Então, por isso, Deuteronômio é o refalar. Está falando da lei novamente, de uma maneira muito solene. E a coisa aqui, irmãos, é que Moisés sabia que não ia entrar na boa terra. Ele sabia que o Senhor o iria tomar para si. E o que de fato aconteceu. Tá certo, irmãos? Bom, então vamos ver aqui o capítulo 8, versículo 2 de Deuteronômio. 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Está vendo, irmãos? As palavras são derradeiras. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O Senhor hoje tem essa estratégia também com a gente. Muitas vezes você é humilhado, você é provado, Deus quer saber o que está no teu coração. Se você vai guardar a palavra dele.
Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. E lá em Mateus 4,4 é de tudo que procede da palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da palavra de Deus. Disso viverá o homem. Versículo 4, capítulo 8, 4. Nunca envelheceu a tua 40 anos, meu irmão, que tecido bom é esse, não? Não, olha, irmãos, não é verdade? Nunca envelheceu a tua veste. Sobre ti, a gente compra a veste depois de 3 meses, já coloca de lado uma roupa. Não é assim? Olha só, irmãos, ó. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Mas você não tem de saber, olha só, irmãos, meramente um conhecimento, para ficar resmungando e ficar murmurando a provação que você está passando. Aqui você tem de saber no teu coração, não um saber mental. Você tem que saber no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Não murmuremos, nós somos filhos de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Agora o 7, irmãos, vamos ler juntos. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que nós temos aqui? É uma figura de Cristo. É o Cristo todo inclusivo. Tudo o que você precisa, você tem nessa terra. Não tem nem comparação com o Egito. Não tem nem comparação com as terras férteis do Nilo. É a boa terra de Canaã. Amém, irmãos? E ali então corresponde às coisas que foram infundidas a nós pela provisão divina, pelo divino poder, nos têm sido doadas ou infundidas, versículo 3, capítulo 1 de 2 Pedro, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade aqui, irmãos, não é devoção. Piedade não é você ter devoção pelas coisas de Deus, ser uma pessoa dedicada. Aqui, piedade é Deus se manifestando através do homem. De acordo com, depois você pode ler, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ali fala, aquele que foi manifestado na carne, aí segue. Você pode ler, não temos tempo para ler agora. Vamos seguindo então. E aqui fala todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e é pelo conhecimento pleno, ou conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude. Amém, irmãos? Versículo 4. Vamos ler juntos? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui fala, irmãos, pelas quais aqui é por meio da glória de Deus e por meio das virtudes humanas do Senhor Jesus. Tá certo? Nos têm sido infundidas, doadas, não é apenas, é infundida, gente. É profundo, infundidas, as suas preciosas. São promessas preciosas.
são promessas muito grandes. Às vezes, você promete alguma coisa. Eu vou na sua casa amanhã, vai nada. Mas essa promessa não é grande. Essa promessa não é preciosa. Tá certo? Eu vou lá, mas você não vai. Eu vou ficar, mas você não fica. Tá certo? Você promete, mas não cumpre. O Senhor Jesus promete e Ele cumpre. Amém, irmãos? Mas só que não é promessinha nossa, não. É uma promessa grande. Mas não é uma promessa meramente grande. É uma promessa muito grande. E é uma promessa preciosa. Preciosa promessa. Amém, irmãos? Onde estão essas promessas? Nós vamos ver alguns versículos relacionados a essa promessa agora. Vamos abrir, irmãos, em João capítulo 6. Vamos ver as promessas cumpridas. Vamos ver Mateus 28, vai primeiro. Mateus 28. Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Então fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A promessa está aqui. Essa é uma promessa grande e muito preciosa, é ou não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele tem cumprido isso ou não? Ele é presente na sua vida ou não? Ele se esconde de você ou não? Você se esconde dele. Você se separa dele. É ou não é? Mas, irmãos, Ele é Emanuel. Essa é uma grande promessa. Não é só grande, é muito grande. E é preciosa. Outra, vamos ver João, agora João capítulo 6, versículo 57. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimentar dele, você vai viver por ele. Isso é um fato, é real ou não é real? Amém. É ou não é, irmãos? Ele cumpriu isso ou não cumpriu? Ele se tornou pão. Amém. Ele se tornou um pão para nós comermos dele, para nós nos alimentarmos da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver outro versículo, é João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva são o Espírito. São o Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. O Senhor cumpriu isso ou não? Amém. O rio está fluindo ou não? Amém. Você está bebendo ou não? Amém. Você está desfrutando ou não? Amém. Se você não bebe, você não pode falar, ele não cumpriu. É você que não bebe. Se você não bebeu. Mas o Espírito está fluindo, irmãos. Eu não estou bem hoje. Invoca o nome do Senhor. Eu não estou muito bem hoje. Vamos invocar o nome do Senhor? Vamos desfrutar dos rios de água viva? Ele cumpriu, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele é esses rios de água viva, irmãos. Outra promessa aqui. Vamos ver aqui. João capítulo 10. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é uma ovelha nas mãos do Senhor. Ninguém vai tomar você das mãos dele. Ele prometeu, ele cumpre. Ele tem cumprido, ele vai cumprir. Você pertence a ele. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está na mão do Pai e ninguém vai arrebatar. Amém? Ele prometeu e ele cumpriu e ele continuará cumprindo, porque ele é fiel. Amém, irmãos? Outro versículo. 14 e 23, é o último que a gente vai ver aqui, porque a gente tem que ir para o final do versículo. 14, 23, diz o seguinte: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. É isso ou não é isso, irmãos? E faremos nele morada. Você é morada do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, esses são poucos versículos, praticamente, irmãos, alguns poucos versículos que correspondem às muito grandes e preciosas promessas que estão na fé. Essas promessas estão na fé. Todas as coisas que conduzem à vida e piedade estão na fé. A graça está na fé. E tudo isso nos leva a participarmos e a desfrutarmos da natureza divina. Versículo 4. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, natureza divina, mas aqui tem a parte final. Vamos ver juntos a parte final? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa é a sua parte. Se você ama o mundo, se você está envolvido com o mundo, se você é uma pessoa de ânimo dobre, ou se você aqui está bem, mas quando sai daqui está lá na corrupção do mundo, irmãos, então você não vai participar da fé, você não vai participar, não será um coparticipante da natureza divina. Essa é a sua parte, você só tem que fazer isso para desfrutar de todos esses itens dessa fé, que nós compartilhamos até o versículo 4. Você tem que se livrar das paixões. Se livre das paixões, da corrupção que é no... Livre-se disso, é sua parte. É sua parte, meu querido irmão. É sua parte, minha querida irmã. Para que você possa ser, então, participante da natureza divina. O que é a natureza divina? É o que Deus é. O que Deus é, irmãos? O que Deus é? Deus é santo. Deus é puro, não há dolo nele, não há engano nele. Deus é bom. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus é sincero. Deus é amor. Deus é amável. Deus é fiel. Deus é confiável. O que mais? Então, se você desfrutar desses itens da fé e ter experiência com isso, irmão, irmã, você vai participar da natureza. O que as pessoas vão ver em você são essas características, porque a natureza, ser coparticipante da natureza de Deus, é saber aquilo que Deus é, e é expressar aquilo que Deus é. Isso chama-se o quê? Manifestação de Deus na carne. Isso chama-se o quê? Piedade. Vida e piedade. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Amém? Amém. Eu paro aqui. Agora que horas são? Já deu 11 horas? Deu 11. Hã? Então nós temos 10 minutos para compartilhar. E aí, depois, estamos avisos, os irmãos estarão liberados. Tá bom? Amém. Que bom que Pedro, a sua biografia nos evangelhos era um traidor, traidor do Senhor, mas nas suas epístolas, irmão, ele é alguém que desfrutou do Senhor. E ele manifestou, expressou essa fé. Senhor Jesus, e ele sempre fala algo a mais, né? Quando fala fé, ele fala de preciosa, outras coisas, ele parece que coloca algo mais em cima daquilo que é precioso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas também que me chama a atenção é que um sentimento que eu tenho, irmãos, é que ninguém fala nada muitas vezes do André, mas André foi alguém que levou Pedro para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E ali fala, levou o seu próprio irmão. Irmãos, ó Senhor Jesus, eu tenho irmãos, e meu sentimento, irmãos, é levar meus irmãos para o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Mas, irmãos, essa questão de todas essas coisas incluídas na fé, esses 4 versículos, irmãos, que rico. A graça foi algo que veio para nós, e você faz por merecer, tá certo? Você não é algo que vem assim de graça, porque, irmãos, é algo que é doado, vem para nós. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, aquele versículo que o irmão usou, 1 Coríntios 15, 10, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí tem a questão da graça, que é o primeiro item, aquilo que foi doado, aquilo que foi infundido dentro de nós, a graça. Porque, irmãos, você participou, você mereceu, você ganhou. Você é alguém que não vive na desgraça, é alguém que tem graça. E as coisas, irmão, não é assim de vez em quando, tem que ser algo contínuo. De vez em quando eu posso ganhar um pouco de graça. Não, irmãos, isso é algo diário que o Senhor proveu para nós. Ó Senhor Jesus. Outra coisa, o segundo item é: divino poder, o Senhor tem dado muitas provisões, algo que é infundido dentro de nós. Senhor Jesus, e é a figura da boa terra. Irmãos, que rico falar dessa boa terra. O irmão citou a questão das vestes. Puxa, é algo tremendo isso aí, uma veste tão resistente, mas tinha a mão do Senhor ali. Aí também o pé. Eu trabalhei uma época na área da saúde, irmãos, quantas vezes pé de criança inchava. Não é questão de idade, tá? Mas aqui, irmãos, eles caminhando no deserto, eles tinham as riquezas de Deus, eles desfrutavam isso. Senhor Jesus, mas o Senhor cuidava deles. Amém. Irmãos, o pé não se inchou caminhando no deserto. Eu morei numa terra muito seca. Irmãos, o calor é horrível. A terra ferve, os pés racham. E se racham, incham. Ó Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, Deus estava cuidando. Irmãos, se o Senhor trabalhar essa fé em nós, Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, ser participante da natureza divina. Tem também as promessas, irmãos. Puxa, essas promessas, ricas e preciosas promessas. Não é só promessa, é uma promessa rica e cumprida. Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos cansados de certas promessas, mas essas não. Essas aqui, irmãos, nós não podemos nos cansar de ouvirmos e desfrutarmos dessas ricas e preciosas promessas. E também ser participante da natureza divina. Livrando, é isso que nos livra da corrupção. Irmãos, a corrupção Poxa, a gente não sabe o que é isso nesse mundo aqui, né? Principalmente no Brasil, a gente não sabe, mas, irmãos, o Senhor é aquele que pode nos livrar das corrupções e das paixões que há no mundo. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, como é bom viver a vida da igreja, como é bom termos numa cidade a vida da igreja. Como é bom, irmãos. Recentemente fui visitar alguns irmãos em algumas cidades aí. Irmãos, eles acompanham as reuniões, graças ao Senhor, eles acompanham as reuniões pelo YouTube. E eles desfrutam dessa palavra. Mas, irmãos, na verdade, o que eles queriam era mesmo ter a vida da igreja onde eles moram. E também, alguns falam de querer até estar em Piracicaba. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor pelo que o Senhor tem dado a nós. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa palavra, né? O Senhor quer nos enriquecer dele, né? Nos encher da natureza divina em nós, né, irmãos? Que nós não temos, mas nós precisamos valorizar. Eu quero valorizar, porque o que Deus está dando para nós é algo que ninguém pode dar, só Ele mesmo, né? Que Ele tem tudo para dar para nós, né? Senhor Jesus, para quê? Para nós expressarmos Ele aí fora, para nós pregarmos o Evangelho, né? E levar Cristo, né?
É só Ele mesmo que pode nos enriquecer. Essa riqueza ninguém pode roubar de nós, né? O ladrão não pode tirar de nós. Então, nós temos que buscar essa riqueza mesmo, né? Colocar nossos olhos no Senhor e falar, Senhor, eu quero me enriquecer. Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele morada. Então, o Senhor quer morar em nós. Ele não quer só visitar, Ele quer morar. Senhor Jesus vem morar em nós, né? E Ele morando em nós, Satanás não tem vez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Amém, aleluia. Vou compartilhar algo bem curto aqui que eu desfrutei, né, nesse versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas ou infundidas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então foi falado, né? Nós temos essas grandes promessas e nós somos coparticipantes da natureza divina. Graças ao Senhor. E o resultado disso, irmãos, quando nós desfrutamos dessas grandes promessas, quando nós desfrutamos de ser coparticipantes dessa natureza divina, não é algo terreno, é divino. O que acontece? Aquilo que é terreno, nós somos libertos. Fala aqui, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o caminho é nós desfrutarmos dessa natureza. O caminho é nós desfrutarmos dessas grandes promessas. E nós vamos ser livres de toda a corrupção que há nessa terra. E não estamos falando de só corrupção política, não. Quando a gente fala corrupção, logo a gente pensa nisso. Mas é as paixões, irmãos. As paixões. É algo realmente que é demoníaco, né? De Satanás. E são coisas boas. O inimigo oferece para nós. O Senhor quer nos livrar de todas essas coisas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui na 2 Pedro 1:2 fala: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu ganhei aqui uma frase que o irmão Remilton falou: a fé é igual para todos nós, né? Ela é uma essência, né? Mas a medida, o tamanho dessa fé depende de cada uma de nós, né? Eu ganhei isso, né? Então eu falo, minha fé é pequena, mas a gente que tem que buscar essa fé. O Senhor já deixou tudo pronto para nós. Então, como o irmão falou, orar, buscar a palavra, invocar o Senhor, correr para a Bíblia. Eu estou passando mal, estou ruim, vou tomar um comprimido. Irmã, vá para a Bíblia, né? A Bíblia acalma a sua ansiedade, porque o Senhor fala com você. Amém. Então, nós precisamos... Eu estou falando, tocou no meu coração nisso, porque muitas vezes eu me sinto que a minha fé é tão pequena, mas é a medida do que eu busco, é o termômetro, né? De quanto eu busco o Senhor. Então, eu preciso do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Ele deu tudo para nós, como falou lá nos 40 anos que eles ficaram no deserto. Sapato não estragou, roupa não estragou, né? Olha que economia, né? Então, eles não tinham nada... O Senhor supria, e eles não davam valor pelo alimento... Pelo tempo, pelo clima, o Senhor tinha cuidado. O Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes estamos tribulados, mas não estamos enxergando o quanto o Senhor está nos livrando, né? Uma vez o irmão compartilhou, se nossos olhos fossem espirituais, eles são, né? Quando estamos no Senhor, mas enxergasse o que o Senhor faz à volta de nós para nos livrar, para cuidar de nós íamos ficar... perplexos, né, irmãos? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. 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 Aleluia. Amém. Senhor Jesus, né? Que palavra maravilhosa, né? Eu também desfrutei do versículo que o irmão citou, né? Dessa maneira, Ele nos deu as suas próprias e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participante da natureza divina,
tendo escapado da corrupção que há no mundo causado pelos maus desejos, né? É que nem o Vinícius compartilhou, né? Não é só essa corrupção, né, daí, né, política, essas coisas, mas de tudo que o mundo hoje está nos oferece, né? E hoje nós temos essa vida dentro de nós, mas basta a gente ir até Ele, né? Desfrutar do Senhor, né? Desse mananciais de águas vivas que está dentro de nós hoje, né? Eu tive uma experiência, né, esses dias, eu estava na academia, já é difícil ir, né? Estou fazendo a lição de casa que o médico passou, né? E estava conversando, né, com uma senhora, né? E ela estava falando do tempo, tudo, né? Que ia vindo uma chuva forte, que teve até esses tempos atrás. E daí ela estava falando que era causada pelo homem. Eu falei, sim, né? Pelo sistema global que está acontecendo. Eu falei, sim, pode ser. Aí ela falou, não, que tem não sei o quê, uma máquina lá no deserto, que eles colocaram, o homem colocou, e é ele que está causando essas coisas e tal. Aí eu falei assim, não, eu falei, como assim? Aí ela falou, daí eu falei, tudo que está se cumprindo é tudo bíblico, né, está se cumprindo tudo da Bíblia, né, as Escrituras. Ela falou, não, aonde eu vou, a Bíblia já foi cumprida, tudo. Aí ontem, daí eu falei para ela, não. Eu falei assim, o Senhor, eu falei assim, eu não creio nisso. Eu falei assim, eu creio na Escritura da Bíblia. E ontem no chá lá na Bene, uma pessoa falou a mesma coisa. A mesma coisa, a Bene olhou para mim, estava tendo uma pregação de evangelho na Bene, e uma pessoa falou isso, a mesma coisa. Ainda a Bene olhou para mim e falou, Senhor Jesus, né? Eu falei, daí quando eu falei para a Bene, eu falei, olha, quando eu vi isso na academia, eu orei tanto, Senhor Jesus, eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, obrigada pela vida do Senhor dentro de mim. Quantas coisas que está aí fora, quantas coisas estão plantando dentro do coração das pessoas, e hoje nós temos esse manancial da vida dentro de nós. Hoje nós podemos desfrutar desse Cristo todo inclusivo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos valorizar, irmãos, tudo que nós estamos ouvindo aqui, né? Tudo que nós estamos ouvindo, que nós possamos pôr em prática e valorizar. Amém. Aleluia. Maravilhoso, né, irmãos? Fiquei impressionado do contexto em que Pedro vivia e o contexto que os cristãos que saíram de Jerusalém, viviam fora da cidade, vivendo na dispersão, situação difícil. Viviam no meio da corrupção também lá, no meio de corrupto praticamente, né? E nessa situação, Pedro, numa situação que não é, o Hamilton compartilhou, logo depois disso aí que ele escreveu essa carta aí, ele foi martirizado. Quer dizer, não era boa condição para ele naquele tempo, era complicada. E ele escreveu essa carta para um povo de Deus que tinha sido disperso. Imagina, vocês têm que fugir de Jerusalém, que estava destruindo lá. Mas ele veio encorajar os irmãos. No meio de tanto problema, tanto dele, de quem estava escrevendo, né? Como para quem ele estava escrevendo, irmãos, era uma situação difícil. Mas ele vem lembrar da fé igualmente preciosa. Isso é muito rico, né? Dessa graça, né? Da maneira do que nós recebemos, de ser coparticipante da natureza divina, com as quais pode nos livrar da corrupção. Irmão, isso é para nós hoje também, né? Buscar essa palavra e buscar o Senhor, essa fé, essa graça é viva, né? Ela vem. Buscar a fé também, ela vem. A fé é igualmente preciosa, né? Em natureza é a mesma. É mesmo, ela é preciosa para todos. Nós recebemos essa fé, ela é preciosa. Mas o Remildo compartilhou que, mas a quantidade dela já não é igual. Não é igualmente, porque é uma questão de você buscar. Quanto você busca, você tem. Então, a quantidade, né, até chegar à unidade da fé, isso aí depende de nós.
Nós precisamos realmente buscar a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente tem que realmente dar essa ênfase e perceber essa necessidade que a gente tem de buscar a palavra de Deus. A gente tem que ler a Bíblia, né? E tem que ganhar vida ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né, irmão? O Senhor nos encoraja. Também vai ter alguns avisos, a Paulinha vai dar. Amém, irmãs. Passando aqui para lembrá-las que as inscrições é até amanhã, dia 17, tá? Para o nosso evento do dia 30/11, aqui na Casa 1, às 15 horas. Tá certo? Então, as irmãs que estão no grupo, como foi falado, for fazer pagamento via Pix, faz o Pix, envia o comprovante para sua monitora e depois ela vai passar para mim, tá? Para as irmãs que não estão no grupo e querem fazer o pagamento com cartão ou dinheiro, eu vou estar após a reunião aqui sentada no fundo, tá? Vou estar esperando as irmãs, tá bom? As irmãs também que fazem parte do grupo, mas querem pagar por acaso por cartão ou dinheiro, também podem me procurar aqui, tá, amados? E vamos orar para o nosso evento, tá? Que é dia 30/11, às 15 horas, aqui na Casa 1, tá bom, amadas? Vamos orar para o Senhor abençoar e guardar nosso coração. Amém. Tem mais alguns avisos no telão? Olha lá. Famílias com Jesus. Amém? Esse evento já tem data, já tem inscrição, né? Até o dia 30, inscrição com Vinícius. Amém? Quiser ofertar também para esse evento, também pode fazer oferta na conta da igreja, só com o final 02. Igreja em Piracicaba, final 02. Coloca, vai ofertar, por exemplo, R$100, coloca R$100,02. Já sabe que é destinado a esse evento, Famílias com Jesus. Tão necessário nessa essa comunhão aí, sobre famílias. Família está tão complicada, né? Está tão deturpada, tudo. Mas graças ao Senhor, família na vida da igreja é diferente. Né? Família de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Também tem uma... tem mais? Não, né? O Rafael está pedindo oração pela sua mãe, né? Pela mãe, que ela... América Latina toda. Então ela está no melhor lugar para receber o tratamento e precisamos da oração dos irmãos. Amém. O nome dela é Irmã Diva. Amém. Os irmãos possam estar orando também. Amém. Amém. Então vamos encerrar então com uma oração. Amém. Senhor Jesus, em primeiro lugar agradecemos a Ti pela reunião da igreja, pelo partir do pão, pela Tua palavra falada a nós, tão necessária, tão atual, Senhor, tão para a época, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado. O Senhor sempre nos encorajando a Te buscar, a aumentar a nossa fé, essa fé igualmente preciosa. Senhor, muito obrigado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, também pedimos pela oração pela mãe do Rafael, a irmã Diva, Senhor, que foi diagnosticada com leucemia. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, ela está hospitalizada. Desde nisso aí já te agradecemos. Muito obrigado. Senhor, o Senhor continua curando-a. Senhor, sendo com ela. Ó Senhor Jesus, lembrando ela da tua pessoa, da Tua provisão, que o Senhor é tudo para ela. Senhor, abençoa ela.
com a tua provisão divina. Ó Senhor Jesus, abençoa ela, Senhor. Abençoa a sua saúde, todos os seus familiares. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Deus, nosso Pai, sermos a tua família. Senhor, muito obrigado. Abençoa todos, Senhor. Muito obrigado. Amém.